Olá, sejam muito bem-vindos ao Confraria da Voz. Eu sou Andressa Duarte, fonoaudióloga especialista em voz e em comunicação humana, coach vocal. Hoje nós falaremos sobre o universo da dublagem e da atuação. Com ela, Raquel Lauar. Mas primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos médios, estou vestida com uma blusa branca e a gente está nesse estúdio lindo com fundo preto. Raquel Lauar, ela é atriz e já participou de diversas peças teatrais, foi indicada a um prêmio Copasa Simpac, é isso? Simpac. Isso, de melhor atriz coadjuvante, no espetáculo Sombras, Toda Vaca Tem nome próprio. Olha só, vamos saber sobre essa peça, hein, gente? Ela também já acumula trabalhos em alguns trabalhos de cinema e várias dublagens. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Andressa. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher morena, de cabelos castanhos escuros, médio para comprido, uma blusa branca e uma saia laranja. Ótimo. E ela também está aqui nesse estúdio de fundo preto, Isso. com vários microfones atrás. Muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite. Como, Raquel, você descreveria o impacto da sua voz e da comunicação na sua atuação, ou mesmo na dublagem? Conta pra gente como que é isso para você. Assim, a voz é muito importante, né? Assim, não só para a gente se comunicar normalmente, né, com as pessoas, que isso faz diferença também, né, num ambiente de trabalho, mas assim, e no trabalho especificamente, é muito importante, assim, porque você ter uma dicção boa para as pessoas entenderem o que você está falando, você ter uma projeção, aí falando mais de teatro, né, porque a gente faz peça num teatro, às vezes bem grande, outros menores, mas você tem que ter uma projeção de voz sem você gritar, né? Porque a ideia, a não ser que seja uma cena de grito, né? Sim. Mas então você ter uma boa projeção de voz, você ter um trabalho vocal para que você não canse, né? Que você acabe... porque às vezes, na emoção, a gente acaba indo assim numa intuição e acaba machucando a voz muitas vezes, né? Uhum. Eu, assim, para te confessar sinceramente, né? Eu, assim, fui me atentando mais ao trabalho vocal com o tempo, né? Me arrisco a dizer, tô falando aqui por mim, mas eu me arrisco a dizer que a maioria dos atores, assim, de teatro, pelo menos, a gente demora um pouco a ter essa consciência mesmo, assim, sabe? Eu acho que o trabalho de voz, infelizmente, acaba ficando um pouquinho ali de segundo plano. Né? E aí a gente percebe no dia a dia o quanto faz diferença, né? O quanto faz falta você ter uma voz mais encaixada, com mais conforto, você conseguir fazer o espetáculo do início ao fim, sem machucar e projetar bem. E na dublagem também, assim, tanto lá na dublagem é um estúdio, então a projeção não é uma questão, mas você ter uma articulação boa, uma dicção boa, para que a sua voz saia limpa, né? Uhum. A gente está ali coladinho no microfone, então é muito importante. Ótimo. E se você se aventura, assim, Raquel, em variar vozes, imitar vozes? Então, eu não tenho ainda como é que fala? Gama? Não tenho, assim, tantas opções de vozes, né? Eu trabalho com a minha voz mesmo na dublagem. Claro, aí eu trabalho assim, vou pro mais grave, deixo ela mais aguda, mas é sempre a minha voz. Quero trabalhar isso, assim, de ter mais opções, né? De fazer voz de uma pessoa idosa, de uma criança. Então é uma coisa pra gente trabalhar mesmo. Ótimo. Gente, na última peça de teatro que ela fez, ela interpretou um menino. E tinha toda a caracterização de menino, né, uma maquiagem bem definida, a roupa, o vestuário e as características mesmo. Não sei se até você emagreceu para isso, quero até saber, porque estava bem magrinha. E era um menino doente, na verdade. Eu assisti uma peça maravilhosa. Como que foi esse desafio para você interpretar um homem? Esse é um desafio, né? Você estava falando aí de opções de vozes. Essa foi uma que eu
precisei mergulhar, porque assim, a minha voz é muito aguda, talvez nem tanto como eu, acho que eu sou mais cismada de que ela é muito aguda, né, não sei, mas ela é uma voz mais aguda, e aí foi um desafio mesmo, assim, no início eu fiquei meio em pânico, assim, eu ficava, não vou conseguir fazer um homem, mas aí o que a gente fez? Foi aí que eu te conheci, né, você trabalhou comigo, me ajudou a encontrar essa voz para ele. E a ideia era trazer uma voz mais grave, né, uma voz mais masculina, mas também a ideia, e junto com o meu diretor da peça, não era também fazer um homem, ele estava caracterizado, eu estava caracterizada, né, assim, uma roupa masculina, a maquiagem, igual você falou, ele era bem doente, né, então uma maquiagem de uma pessoa bem doente, aí eu acho que a maquiagem é que faz ficar, eu não emagreci não. A roupa era mais larga também, então dava essa sensação de que era uma pessoa que emagreceu. Então tinha o trabalho ali da maquiagem, eu acho que essas coisas também ajudam a gente, sabe, a entrar ali naquele clima. E aí a gente foi para esse lugar da voz mais grave, e junto com o meu diretor, a ideia era essa, trazer uma voz mais grave, trazer uma energia mais masculina e não ficar também preocupada em fazer um homem, assim, muito estereotipado. A ideia não era essa, sabe? E eu acho que a gente conseguiu, assim, né, fazer um trabalho bacana, assim, uma voz mais grave, mas também, assim, no limite que dava para eu fazer, para não ficar uma coisa estereotipada também. Claro, E uma energia mais masculina e aquela doença, e tinha a tosse também, né? Que eu te procurei tanto para voz, para fazer uma voz mais grave, me ajudar nisso, e eu consegui tossir sem machucar minha garganta. Para mim também, gente, foi um desafio, porque ela traz essa demanda para mim, como que eu vou tossir sem machucar? A tosse já faz uma revolução aqui nas pregas vocais, porque a prega vocal, ela encosta uma na outra com muita força. Então, a gente teve que ganhar técnicas, né, fazer algumas técnicas para ela não machucar as pregas vocais. E para baixar essa frequência, não é que ela ficou com uma voz grave, abaixou a frequência um pouquinho para ela conseguir fazer esse personagem com técnicas de abaixamento de laringe, técnicas de B prolongado, entre outras aí. Não foi, Raquel? Foi muito interessante. E uma coisa que me ajudou muito também foi que eu fui super disciplinada com o aquecimento, né? E o desaquecimento também. Isso. Então, assim, foi a primeira peça que eu fiz que eu fui muito disciplinadinha mesmo. As outras eu fazia um trabalho vocal e tal, mas igual eu tava te falando, não era tão preocupada assim, sabe? E é uma coisa que eu levo pra minha vida também, pra minha profissão, né? Pra minha vida profissional daqui pra sempre, né? E ela também é psicóloga. Psicóloga fala muito. Fala muito. Ouve muito, né? Ouve mais do que fala, mas também fala muito. Mas, assim, eu vi a diferença mesmo, assim, de fazer um aquecimento bacana, sabe? Então, me ajudou muito. Excelente. Isso realmente, quem usa a voz precisa cuidar dela. Não tem escapatória. Tem que cuidar, tem que preservar, para ter essa longevidade no trabalho, onde quer que você esteja se comunicando, garantir ali uma voz saudável. Outra coisa que a gente tem a curiosidade de saber, muita gente, é questão da dublagem. Como que funciona, se você escolhe o personagem ou a pessoa, o diretor, não sei, escolhe você para aquele personagem, porque não é só chegar ali e falar a voz da pessoa, né? Não. Como que funciona, Raquel? Então, a gente não escolhe, né? A gente é chamado, o estúdio lá, o diretor, a produção, né, do casting, seleciona os atores que vão fazer aquelas dublagens e aí a gente é chamado e vai até o estúdio. Alguns trabalhos a gente faz teste, né? Para uma determinada voz, uma determinada personagem. Mas são alguns, assim. A maioria eles, né, chamam, assim, escalam a gente e aí a gente vai. Aí você chega no estúdio, aí que você vai saber o que você vai dublar. Então, é um trabalho assim, você tem que pegar meio que rápido mesmo, né? O diretor vai te falar como é que é o filme, sobre o que é, como é a sua personagem. Ali na hora? Ali na hora. Vai te você mostrar... não estuda o texto? Não. Olha isso. Ele vai te mostrar ali um trechinho, né? Se
sentir necessidade, te mostra um trechinho para você ver como é que ela é, como é que é a voz dela, ele vai te falar a história, né? Vai te contar sobre o filme. E aí você vai, né? A gente tem lá o texto, e aí a gente assiste um trechinho, e aí você, se você quiser, você assiste de novo, né? Você vai acompanhando ali no texto a fala da pessoa, onde que ela pausa, onde que ela respira, onde que ela tosse, onde que ela, né, faz ali também as reações dela, né? Ri. E aí você vê um trechinho, aí faz, né? Se você quiser ver de novo, você assiste de novo. Aí a gente vai fazendo por trechinhos e vai dublando. Mas é muito legal. Ah, imagino. E como que é a sua reação na hora que você está dublando? Você coloca gestos, você coloca expressões, mexe o corpo? Eu coloco. Assim, você não pode mexer demais para não correr o risco de você esbarrar em alguma coisa e fazer um barulho, né? Mas eu coloco gesto, eu faço movimento com a mão, assim, um pouco com o corpo, né? Tomando cuidado para não esbarrar em nada. Expressão. Isso eu faço, e acho que a maioria, assim. Porque é meio que, né? Você acaba puxando aquilo mesmo, né? Você veste aquele personagem ali também. Você precisa respeitar o que aquela pessoa fez, né? O que aquele ator fez. Às vezes você pode dar um coloridinho a mais, né? Se couber naquilo. Mas, assim, respeitar o que ela fez e colocar seu trabalho também. Ai, deve ser muito bacana. É legal. Porque o gesto, a linguagem corporal, não só na dublagem, é muito importante, né, Raquel? Até para a compreensão do outro. Se eu faço um gesto que seja condizente com a minha fala, eu vou estar ajudando ali o meu interlocutor a compreender melhor. Ou se eu uso uma expressão no olhar, ou se eu uso um sorriso, ou se franzir de testas, ou maneio de cabeça, isso tudo é linguagem corporal, linguagem não verbal, que é a mesma coisa. E é uma das formas de comunicação mais usadas hoje em dia. Não é que é hoje em dia, é porque tem um estudo que mostra que a linguagem corporal é 55% da nossa comunicação. Nossa. Acredita? Não sabia. O que a gente fala é 7% só. Nossa. Por quê? Porque a gente já tem que estar com aquela fala ali treinada. Já sabe o que vai falar, por isso é 7%. Agora, como a gente vai falar, é os 55% da linguagem não verbal e 38% de linguagem de entonação, de ênfases, da voz mesmo, né? Da fala ali. Raquel, conta pra gente, acho que tem muita curiosidade nesse mundo da dublagem, por conta de quem ouve, né? Quem é o dublador, se pode contar, se pode revelar, né? Se tem esse segredo de não poder revelar quem dublou. Como que é isso? Então, eu acho que depois do filme, né, ser lançado, ir ao ar, aí não tem problema falar, né? Assim, eu sei a gente acaba sabendo, né, de vários atores, dublou fulano, dublou o Coringa, dublou, né? Então, até onde eu sei é isso, assim, antes de ser lançado, antes de ir ao ar, a gente realmente precisa manter um sigilo, né? Assim, de quem vai dublar, qual é o filme que você está trabalhando. No estúdio, por exemplo, você não pode tirar foto, sabe? Quando a gente está dublando, fica lá na televisão, o filme passando, você não pode tirar uma foto, mesmo que seja assim, uma cena só, que talvez ninguém vai saber o que é, mas mesmo assim não pode. Então é bem criterioso, assim. Agora, depois de ir ao ar, depois de ser lançado, eu acho que não tem problema, não. Isso também deve ser questão contratual, sim. Né? Às vezes o filme é muito famoso, não quer revelar quem dublou. Sim, né? Às vezes quer fazer um suspense ali também. Então, é assim. E a gente estava conversando aqui nos bastidores também sobre quando a gente assistia os filmes na sessão da tarde, né? Que a gente sempre assistia dublado. E às vezes tem gente que não gosta. Não gosta de filme dublado, gosta de filme legendado. Mas a gente tem que valorizar esse profissional, gente. Eu, por exemplo, adoro assistir Sessão da Tarde quando dá e sempre dublado. Outra coisa que eu adoro assistir também é desenho da Disney, esses desenhos Divertidamente. Sim. Adoro assistir tudo dublado. Porque eu acho que
também passa, igual você estava comentando, sobre o regionalismo, né? De ser filme norte-americano, a entonação que a gente usa. E às vezes esses desenhos mesmo colocam o sotaque brasileiro, né? Às vezes tem um personagem que fala mais caipira. A entonação. Eu acho muito legal. O cantado nosso, né? Assim, eu também, assim, eu sempre gostei de filme dublado. Nunca tive problema, assim, eu sei que tem gente que não gosta, minha irmã mesmo fica me falando assim, não, vou ver dublado, vai ver dublado. E tem aqueles filmes, assim, que ficam na minha memória, né, assim, os filmes que eu assistia quando criança e adolescente, que eu assistia na sessão da tarde, se eu for ver hoje, eu quero ver dublado, porque pra mim a voz é aquelas vozes lá. Eu sempre lembro de um filme, aquele... Viver a vida... Curtindo a vida doidado, gente. Esse filme é clássico. Não, só dublado. Só dublado. Muito legal. E a gente não sabe por trás ali o tanto que é difícil. De pegar uma cena, de pegar uma fala, assim, de se expressar, é muito interessante. Legal. E outra coisa que você entra também no personagem, né, Raquel? E você... Quando você está atuando, principalmente, você consegue entrar naquele personagem, viver o que ele está... A situação do contexto todo da peça? Assim, na peça, sim, né? A atuação na dublagem aí é mais diferente, né? A gente estava até conversando assim, eu me movimento, faço expressão, gestos, né? Mas a gente tem ali, na dublagem, um ator que já fez um trabalho, né? Que a gente precisa respeitar o trabalho que esse ator, essa atriz, que eles fizeram. E aí a gente vai colocar o nosso trabalho, né? Às vezes você pode dar uma pimentadinha, mas sempre se tiver a ver ali com o que o ator já construiu. Então tem uma interpretação sim, mas é diferente do teatro, que você trabalha durante meses para fazer, você conhece aquele personagem muito bem. E assim, o que eu busco no meu trabalho, assim, como atriz, eu estava até te falando que quando eu era mais nova eu ficava pensando nisso, assim, de eu entrar no personagem, de eu virar uma outra pessoa. Hoje o que faz sentido para mim é eu trazer o personagem para mim, sabe, assim, eu me imaginar naquela situação, naquele lugar, passando por aquilo, vivendo aquela história, e aí então eu trago para mim, sabe, eu tento trazer para mim aquele personagem, aquela história, aquela vivência, aquela sensação, aqueles objetivos, aqueles desejos. E aí eu realmente me entrego e eu acho que é isso, assim, naquele momento você ser o mais presente possível, porque por mais que você estudou muito aquele personagem, você traz ele para você ali na hora, e aí falando de teatro principalmente, às vezes acontece alguma coisa ali que muda um pouquinho e você tem que você tem que ter um jogo de cintura, tanto para se sair bem de alguma situação complicada, como também aproveitar uma coisa que de repente surge, sabe, numa cena, numa relação ali que vocês, né, que você e seu colega não tinham trabalhado ainda antes. Porque o teatro é isso, assim, é todo dia, mas a gente vai descobrindo coisas diferentes ao longo da temporada, assim, sabe? Vão surgindo outras coisas, a gente vai redescobrindo aquele personagem, o texto. E tem que ter uma conexão com os atores também, senão fica ruim de atuar. Uma conexão tanto desse preparo, né, assim, das relações que você tem com seu colega, que vocês vão ter em cena, como também dessa conexão de atenção mesmo, de foco, de concentração, de estar ligado um no outro, sabe? Para ouvir o que seu colega está falando, assim, de verdade, né? E não só ficar se preocupando que você tem que dar sua fala, sabe? Ouvir primeiro. E ouvir é uma coisa que não é muito fácil, sabe? Assim, seja quando a gente fala de atuação, aí seja no teatro, TV, cinema, porque assim, a ansiedade pode te fazer só estar preparada para falar sua cena, porque você quer falar logo, você quer que dê certo, né? E ouvir é difícil, é importante, às vezes é difícil, às vezes a gente acha que a gente tem que atuar que a gente está ouvindo, mostrar que a gente está ouvindo. E às vezes é simplesmente só ouvir, atento. E isso vai reverberar. Isso ajuda
na construção do texto ali é decorar o texto. Sim. Não só decorar, né? Mas vivenciar aquele texto ali. O texto você tem que conhecer o texto muito bem, conhecer o que o texto te traz, entender que tem coisas que você não vai encontrar no texto, você vai precisar construir, você com você mesmo e você com seus colegas, com seu diretor. Então, conhecer o texto, entender o texto, criar coisas ali que vocês achem que vai, né, que vai contribuir, coisas que vão contribuir com o trabalho e decorar. Tem que decorar porque, né? Branco, pelo amor de Deus. Nossa, mãe, imagina. Agora é a hora do brinde, porque confraria a gente tem que ter um brinde. Vamos brindar, Raquel, a nossa saúde. Isso. Eu quero saber agora. Muito bom, Obrigada. Né? Conta pra gente, deixa uma dica para quem está começando a atuar agora, quem quer fazer dublagem, o que você acha relevante, assim, sobre comunicação, sobre voz, sobre postura, o que você acha mais interessante, assim, de uma dica legal para as pessoas? Eu acho que, assim, primeiro, o óbvio, né, assim, de estudar. Né, assim, tanto, enfim, quem está começando na atuação, estudar teatro, fazer um curso, né, fazer uma formação, ler muitas peças de teatro, ler literatura, e aí, para quem quiser dublar, tem que ser ator, né, e aí eu acho que é também fazer um curso de dublagem, assistir materiais dublados, filmes dublados, eu acho que é importante também, assim, sabe, eu acho que isso ajuda. Então, quem é dublador tem que ser ator. Sim, tem que ser ator. Então, eu acho assim, que eu ter assistido muitos filmes dublados, quando eu era mais nova, eu acho que isso me ajudou. Eu tenho essa impressão. E é bom você ver, assim, como que é, né? Começar a assistir a dublagem com um olhar diferente, assim, de não só assistir, de prestar atenção mesmo, assim. E eu acho que é isso, assim, se preocupar com a voz, com o seu trabalho vocal, tanto no teatro, no cinema, na televisão, na publicidade, na dublagem. Então, assim, ter uma rotina de um aquecimento vocal, né? Ser um ator que tenha profissionalismo também, né? Que chegue preparado para o trabalho, com o texto decorado. Eu acho que tudo isso, assim, é que constrói mesmo, assim, uma carreira, né? Um trabalho de uma pessoa, assim. Sim, isso é válido para falar muito para os jovens, porque hoje a galera não está lendo. Os meninos não leem mais. Eu tenho filhos pequenos, então dar um livro é querer morrer, matar, né? Não, vou ter que ler, né? Vai. E a importância da leitura. Sim, não faz muita diferença. Imagina. Faz muita diferença mesmo. Enriquece o vocabulário. Sim, né? Sim, sua interpretação. Né? Assim, aí a forma que você vai interpretar o seu texto de teatro, né? Se você não tiver uma bagagem de interpretação de texto, vai ser bem mais difícil, assim, né? Então, acho que é tudo isso, esse combo. E entender que a vida de ator é uma vida que não é fácil mesmo. Então, eu acho que também você começar a pensar nos seus projetos, no que você quer fazer, se juntar e tentar produzir uma coisa e não ficar só, né, esperando, que às vezes a gente cai um pouco nisso, assim, de achar que as pessoas vão ficar te chamando, não. Então, assim, é você também pensar que você precisa fazer os seus projetos. E que não é fácil. Mas é muito bom. E deixa pra gente uma mensagem, uma frase que você goste, um pensamento. Tem uma frase, você falou que eu sou psicóloga também, né? E eu sou, de fato, psicóloga também. E tem uma frase do Neruda que eu gosto muito, muito, muito. Que é assim: algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar, indefectivelmente te encontrarás a ti mesmo. E essa, só essa, pode ser a mais feliz ou a mais amarga de tuas horas. Uau! Profundo, né? Profundo. Porque encontrar com a gente mesmo, às vezes é muito bom, mas às vezes é bem difícil. Nossa! Né? Assim, você se conhecer. Se conhecer, ter coragem de
tentar entender o que é, assumir o que você encontrou ali, tentar entender aquilo, o que você vai fazer com isso, né? Nossa, é difícil. Adorei Eu gosto muito frase. dessa frase. É forte e é uma frase pra gente carregar pra vida. Sim. Depois você anota pra mim. Eu te mando. Raquel, foi um prazer recebê-la aqui no Confraria. Prazer foi meu, Andressa. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E agora eu agradeço meus parceiros que fazem desse podcast se tornar realidade. Meu amigo Felipe Fantoni, que é dono desse estúdio lindo, que eu adoro estar aqui, quase minha segunda casa. E é o WD Studio Hair, que cuida da minha beleza. Muito obrigada e até a próxima. Beijo.